Peraí. Que deu. Ó, talvez, Kel, a gente não consiga fazer as práticas se o pessoal não entrar, mas acho que a gente pode conversar sobre, Sim. tá? E daí acho que... Daí a gente aprender aqui mais e entender como é que funciona, o que que tem, o que que não tem. Então, antes de mais, muito boa noite, muito bem-vindos e bem-vindes. Todos aqui são, né? A porta está aberta aqui para todos que queiram. Então, o Tuga Ágil ela é uma comunidade de práticas ágeis, né? Então, a gente está aqui para justamente trocar. A gente não é uma comunidade da modinha, né? Então, a gente não tem julgamentos, a gente não é zero preconceitos. Aqui todo mundo é super bem-vindos, né? São sempre muito bem acolhidos. A gente é uma comunidade para se jogar, para experimentar, então a gente é muito mais cientistas do que advogados, né? Então a gente preza, não que advogados não sejam importantes, mas a gente preza muito pelo experimento e a gente está aqui para ajudar as pessoas que estão aí nessa caminhada da agilidade, né? Na transformação de carreira. E a gente quer muito empoderar aqui o mindset ágil em Portugal e arredores, e todo mundo é super bem-vindo. Então, hoje a gente vai falar sobre estruturas libertadoras com a Caju. Então, muito bem-vindas, muito bem-vindos. Fiquem muito felizes aqui com a participação da Ju. Espero que aproveitem aí. Obrigada, Kel. Bom, bora lá. Então, como eu falei, como a gente está com um número mais reduzido, pode ser que a gente não consiga praticar de fato. Mas vamos conversar sobre, que eu acho que tá tudo bem também, acho que é um bom caminho, né? Te apresenta antes um pouquinho Me aí, Ju. apresento, tá bom. Eu sou a Ju Grebe. Eu brinco que eu sempre fui uma PMO às avessas. Eu fui PMO durante bastante tempo na minha vida, mas eu sempre acreditei muito na autonomia das pessoas que estavam nos meus times e que elas deviam, que a gente devia responder junto pelas coisas, né? Cada um se responsabilizar, construir, fazer o ambiente, né, mais saudável, enfim. Então, acho que eu já era agilista sem saber que era, mas oficialmente faz 3 anos, eu sou agilista na Natura hoje, cuido de uma squad, da squad de Una, de maquiagem, mas também de várias iniciativas do chapter de agilistas e de iniciativas da tribo que tem 3 squads, tá? Então, só para trazer aqui um pouco de contexto. Bem-vinda, Bem-vinda, Ivonete, Ivonete, Sara. Sara. Obrigada. Boa tarde. Viu, Cris? A Ju vai trazer maquiagens para nós. Da Natura. Eu não estava a associar Natura, não estava a associar, agora é que eu estou a A ver. Natura, direto da Sim, fonte. Natura de ecos, de, né, todo dia tem, que eu sei que tem em Portugal, mas leva aí uns creminhos. Sim, a Natura Inco hoje, na verdade, é composta de algumas empresas, né? Não só a Natura, hoje tem a Natura, a Avon, The Body Shop e Aesop, então tem um grupo grande de beleza aí. E eu cuido do time de maquiagem, como eu falei. Agilista em construção, como, né, todos nós, enfim, a gente estava falando agora há pouco que a gente é aprendiz eterno nessa vida. E meu último interesse, né, onde eu fui buscar mais informações, foi sobre estruturas libertadoras, e vou trazer o contexto daqui para vocês, por quê e o que que é, né? Enfim, eu tinha um time que tinha muitos introvertidos, muita gente que não se colocava nas estruturas normais de facilitação, né? Por mais que você usasse alguns recursos de facilitação e tal, eu não ouvia algumas vozes. Nem sempre eu conseguia ouvir a voz de todo mundo. Isso me trazia um certo cômodozinho ali, né? E daí eu ouvi falar sobre estruturas libertadoras. Eu vou projetar aqui. Eu tenho que botar aqui só um pouquinho. Deu. Deu. Deixa eu travar aqui. Calma aí. Vamos seguir.
Consigo? Ah, share screen aqui. Beleza, vocês estão vendo? Sim, sim. Vocês estão vendo a apresentação Sim. ou vocês estão vendo o PowerPointzinho? Estamos a ver o PowerPoint. Tens é que Ai, puxar um bocadinho tela. o zoom. a É, tela, né? Tá, bom. Então, eu vou ótimo. daqui mesmo, porque não vai dar certo aqui o que eu queria. Beleza. Então, o que são estruturas libertadoras, né? São microestruturas fáceis de aprender, que melhoram a coordenação e a confiança nas relações. Elas rapidamente estimulam a participação ativa em grupos de qualquer tamanho, tornando possível realmente incluir e libertar a todos. Estruturas libertadoras são uma inovação disruptiva, que podem substituir abordagens mais controladoras e restritivas, né? Então, quando você olha para um convite desse, né? Então, poxa, tem aí alguma forma de facilitar, né? Aqui a gente está falando sobre facilitação, não mais que isso, que pode incluir mais gente, né? Que pode incluir a todos. E era esse o incômodo que eu tinha, por isso que eu fui buscar as estruturas. Foram desenhadas por Henry, leia aqui, né, da sua forma mais, enfim, fluida, não consigo, e Keith McCandless, na Esses intenção nomes de difíceis é complicado, né? Da gente na sua pronunciar. fluência aí, ó, na fluência que você tiver, você lê. Na intenção de trazer interações mais ricas e colaborativas. Elas podem ser usadas de forma solo ou em conjunto e são extremamente adaptáveis. Eu vou jogar aqui parte desse texto, eu tirei aqui Do site ali, né? do site de Estruturas Libertadoras, tem em inglês. Eu procurei a versão PT deles, e eu não achei, eu só achei BR, gente. Tem uma Então, comunidade agora para até que o pessoal lá no Brasil, eles pegaram, né? Não sei se tu conhece, Ju, que sim, eles fazem. então, eu queria trazer para você, eu queria ver se tinha o site .pt, né? Enfim, em português de Portugal, eu não encontrei. Então, tem aqui no chat, eu coloquei os dois, tanto a versão em inglês, quanto a versão em português brasileiro. Então, me perdoe, gente, sei que eu estou numa comunidade, né, de Portugal, mas eu não consegui achar a versão PT, Não tem tá? problema. Então, se quiserem ir para o português que seja brasileiro, tem essa versão. Se não, a gente tem a versão em inglês, que é a versão original, tá? Nesse site, vocês vão encontrar 33 escrituras libertadoras, 33 escrituras libertadoras, que são o quê? São 33 dinâmicas. Muitas delas a gente conhece e a gente já usa, né? Então, tem algumas que a gente já usa até no dia a dia. Oi, Silvia, tudo bom? Bem-vinda. Se eu tô Que no a gente... comboio, provavelmente vai ter algumas interferências aí no áudio, mas Bora lá. São 33 dinâmicas, tá? E nesse site, para quem ainda não tinha explorado, eles trazem as 33 dinâmicas descritas de uma forma muito didática, momentos em que você pode usar, qual a melhor abordagem que você pode usar, para qual momento, como você faz, o que você pode combinar um com o outro ali, sabe? Para sair uma boa resposta, né? Qual é a resposta que você quer e qual a estrutura que você pode usar para obter essa resposta, beleza? Então, foi aí, na última cavocada, foi em estruturas libertadoras, porque era isso, eu tinha um time que não interagia, né? Eu tinha sempre as mesmas pessoas que falavam as coisas, e quando as mesmas pessoas falam, a gente não tem inovação, né? A gente tem sempre as mesmas ideias, e a ideia é que a gente tenha riqueza de diversidade de pensamentos que vão ajudar a gente a construir inovações disruptivas, né? De fato, ideias inovadoras, quando muitas cabeças pensam, inclusive, de forma muito diferente, né? Então, vamos lá. Qual que é a ideia que eu tinha para a gente aqui hoje?
queria trazer para vocês 2 estruturas para a gente testar, tá? 2 estruturas que já são usadas, né? Que a gente já usa muitas vezes sem nem saber que elas são estruturas libertadoras, e que a gente já conhece, mas não chama disso. A gente usa, porque usa aí na correria da vida como instrumento de facilitação. Então, a ideia era a gente testar elas, usar aqui junto, para conseguir se familiarizar um pouco mais, para quebrar a primeira camada ali, para a gente chegar mais perto dessas estruturas. Tudo bem? Então, beleza. Então, a gente vai usar 2 estruturas. A primeira que a gente vai usar é a Fishbowl. Vou trazer aqui para vocês no link em português aqui. Estou colocando no chat para vocês um pouquinho sobre como que que é o link para essa estrutura, com toda a descrição certinho, quando você quiser usar, como é que a gente faz. E a gente vai... Ela normalmente é muito utilizada presencial, e eu dei um jeitinho ali para a gente fazer ela de forma virtual, tá bom? Então, o Fishbowl é para a gente discutir e entender sobre experiências de algumas pessoas, como elas podem ajudar a gente, tá bom? Então, como é que vai funcionar? Eu vou pedir para 2, nós estamos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá. Estamos em 7 aqui, é isso aí. Então, eu vou pedir para 3 pessoas se voluntariarem para falar sobre as suas dificuldades de engajar as pessoas numa facilitação. Eu tenho certeza que todos nós já vivemos isso em algum momento aqui, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, como que é pessoalmente ali, né? A gente coloca cadeiras no meio das pessoas, de um grupo de pessoas. Essas 3 pessoas só ficam ali entre si, né, se olhando, e o resto da galera fica em volta. Alguém já fez essa experiência no presencial? Já? Jana, Kel? Beleza. Pode ser que vocês fizeram e nem sabiam que era uma estrutura libertadora, né? Porque eu já escutei isso, que as pessoas nem sabiam o que era. Então, fica um grupo de pessoas ali no meio, conversando sobre um tema, enquanto as outras pessoas ao redor ficam escutando. Simplesmente escutando e elaborando perguntas sobre esse tema que foi discutido ali. Beleza? Daí, vai ter uma troca. Ou seja, vai ter uma troca de alguém que já viveu aquilo ali com outras pessoas que estão querendo ter respostas e, enfim, ideias, tá? Então, a gente vai fazer esse exercício. 3 pessoas vão ficar com a câmera aberta e o restante com as câmeras fechadas. Essa é a adaptação que a gente faz aqui para o virtual, já que a gente não consegue colocar cadeiras ao centro e cadeiras ao redor, né? Então, vamos fechar a câmera, porque daí não inibe o olhar do outro, pensar, né? Ficam essas 3 pessoas conversando entre si, depois a gente abre para perguntas e respostas. Daí, a gente tem um segundo momento com uma outra estrutura para a gente fechar esse tema. Beleza? Tudo bem? Daí, na próxima, eu explico melhor qual que é o próximo, mas só para a gente ter um pouquinho de clareza aqui. Posso contar com 3 voluntárias aqui para a gente discutir? Posso me voluntariar. Boa, Jana. Chegando. A Cris também. A terceira? Vamos, meninas. Ivonete, Sara. Sara gosta de falar. Vai lá, Sara. Eu sou um bocadinho tímida para falar, então, por isso. Tudo bem, sem problemas. Sara vai. Eu Sistema posso empurrado. ir, eu não tenho muita experiência, mas posso ir. Vá. Tudo Sistema bem, é empurrado. sobre o que justamente pra você gente tem. testar. Beleza. Então, vão ficar com a câmera aberta a Jana, a Sara e a Cris. Meninas, vocês têm 5 minutos para falar sobre a experiência que vocês tiveram em facilitações em que as pessoas não engajavam, beleza? Dificuldade, as dores, como é que vocês lidaram com isso, tá? 5 minutinhos, vou cronometrar aqui, eu aviso faltando 2,
e depois, faltando 30 segundos para vocês saberem aqui, e depois a gente abre para as perguntas. Então, meninas, aqui, ó, Ivonete, a Kel, eu, a Silvia, a gente tem que prestar muita atenção, porque a gente precisa fazer perguntas para elas depois. Tudo bem? Então, bora lá. 5 minutos. Então, alguém quer começar? Posso começar? Começa. Bom, eu tive experiência em times, né, que sempre tem aquele grupinho de pessoas que acabam falando mais, dando mais opinião, criticando um pouco mais sobre o tema que está sendo discutido, e outros que acabam sendo um pouco mais reservado. Aí, ações que eu acabei fazendo para poder ajudar a estimular essas pessoas a participarem mais, cada vez mais, foi fazendo one-on-ones, tentando ajudá-los, porque eu percebi que não tinham tanta experiência, sabe, para dar opinião crítica, eles achavam que precisava ter toda uma experiência, de ter conhecimento de tudo, e aí eu fui ajudando eles nesse processo para que eles conseguissem participar. Outra ação que eu fiz foi colocando eles para fazer alguma facilitação, mas claro, combinado antes, ajudando eles a preparar todo o conteúdo para fazer a facilitação de algum tema. E assim, como eles já tinham estudado previamente, eles tinham mais insumos para trazer na discussão. Então, essas foram as táticas que eu usei. Sara, queres ir a seguir ou preferes que eu seja eu a seguir? Pode ser tu. Ok. Então, também tive experiências, as minhas experiências são bastante semelhantes àquela que a Jana partilhou. Uma das táticas que eu uso é, de facto, colocar, no fundo, também a equipa vai rodando a facilitar comigo as sessões, ok? E não, o facto de eles sentirem que é mais um dos deles a fazer, no fundo, a facilitação, eu acho que ajuda. Tenho encontrado algumas dificuldades, muitas vezes, em fazer com que todos os elementos da equipa participem, não só porque, como tu falaste, há sempre pessoas que têm, não é, têm o poder, não é, de acabar por monopolizar as discussões, mas também tenho encontrado desafios com a questão de diferenças culturais. Tenho, por exemplo, uma equipa que tenho elementos que estão nos Estados Unidos, na Turquia, Portugal, Roménia, e é um desafio, além da língua, não é? Que nem todos somos nativos em inglês, também as diferenças culturais, e nota-se bastante isso. Uma das práticas que eu uso também é fazer one-on-ones e também, para dar oportunidade a todos falarem, é de muitas vezes aquelas perguntas-chave, antes, por exemplo, de uma retrospectiva, eu envio um inquérito, ok? Para cada um ter a oportunidade de pensar, para mesmo aqueles que não estão tão à vontade com o inglês terem a oportunidade de, pronto, pensar melhor qual é a mensagem que querem passar, e também todos têm a oportunidade, ok, de partilhar a mensagem, enquanto que não é só a discussão, muitas vezes nas sessões acabam sempre a haver pessoas que monopolizam mais a conversa. E é isso. É assim, eu tenho duas realidades, uma em ambiente de desenvolvimento de software e outro mais de chão de fábrica. No chão de fábrica, onde eu implementei o Scrum, tenho dificuldades às vezes disto, das pessoas acharem que não são suficientes para falar sobre o tema, nós estamos a discutir a falar o que é que vamos avançar e as pessoas sentem que, como não têm informação, ou eu estou cá há pouco tempo, não falam, pronto. O que eu costumo fazer é tentar que todos falem, não é? Arranjar abordagens um bocadinho diferentes, mesmo nas retrospectivas e tudo assim fora da caixa, o barco, o balão e coisas assim que elas percebem que todos podem participar, que aquilo é uma situação que todos temos que participar e depois verem que os resultados na próximo sprint são melhores e as pessoas começam a participar porque sentem que fazem parte do processo. Também já tive outra na parte de desenvolvimento de software, também algum problema que eram alguns developers que acham sempre que os product owners metem problemas a mais, onde não há problemas, quando é tudo simples. E eu acho que resultou muito serem eles depois a explicar ou eles a mostrarem ao cliente o produto final, porque aí depois o cliente pôs-lhes problemas e pôs questões
eles perceberam que não é um product owner muitas vezes que cria problemas, mas existe o próprio problema, não é? Eu às vezes acho que isto é a transparência que é muito importante e ajuda bastante na facilitação das equipas a ver transparência nisto. E pronto. E agora? Acabou antes do tempo. Acabámos antes? Acabamos, nós somos Acabaram antes, meninas? Tá straight bom. to the point, straight to the point. Muito bom. Sim. Nós somos Ótimo. aquelas que não é preciso. Nós falamos muito, falamos conciso, falamos. Concisas, ótimos. Beleza. Então, agora a gente vai abrir para rodada de perguntas, beleza? Todas as perguntas são feitas antes, daí depois a gente abre para vocês para as respostas. Isso estimula que mais gente traga aqui fazendo uma meta leitura, tá? Isso estimula que mais gente traga, né? Porque se a gente faz uma pergunta, uma resposta, muitas vezes as pessoas se inibem de fazer a pergunta porque elas já tá ali, ó, já tá fazendo, tá? Então, fazendo uma meta leitura, acho que essa é a importância da gente fazer rodadas de pergunta, depois rodadas de resposta. Tudo bem? Ótimo. Acho que já tem até pergunta aqui, né? Silvia mandou aqui que acho que a net dela tá ruim. Ela tá Silvia, no comboio, ela não consegue, porque daí ela tá mandando por aqui pelo chat. Beleza, vou ler aqui, tá bom? Daí, Silvia, qualquer coisa você me complementa no chat aqui. Ó, vocês falaram de one-on-one. Como abordam isso neste momento? De que forma abordam? Diretamente, dando exemplos das situações? Tá? É uma pergunta. Meninas, que mais que vocês têm de perguntas aí? Eu quero perguntar na questão, assim, de ter uma pessoa totalmente introvertida que entra muda, sai calada. Vocês entendem que essa pessoa pode ter algum outro tipo de, sei lá, dificuldade, enfim, como é que vocês tratariam para além do one-on-one, né, para tentar entender? Talvez escalaria isso para o superior ou fariam testes enfim, qual abordagem que vocês utilizariam? Porque já é entendido que essa pessoa é dessa forma, não interage com os demais, e que abordagem vocês utilizariam? Vou completar aqui, tá bom, Ivonete? Já vou passar para você. Só para fazer uma complementação, porque vai bem nesse sentido. Porque como que uma pessoa que é super introvertida e não tem esse skill ainda de facilitação, né, já em si, né, treinada, enfim, quão confortável ela fica de facilitar, né, nessa ideia de rotação, de rotacionar. Entendo que é maravilhoso, né? Vai lá e se coloca nos sapatos dos outros, né? Essa é a ideia. Mas se ela pode não estar confortável com isso, como é que vocês lidam? Tipo, qual que foi a ideia aí? E aí, Ivonete, perguntas? Eu tenho no contexto de, tipo, pode acontecer de pessoas que ela tem até consegue falar muito abertamente num grupo de 3 pessoas, 4 pessoas. Mas quando está num grupo maior, como que você consegue, qual método, qual forma que poderia ser aplicada quando a pessoa ela se inibe num grupo grande de pessoas, acima de 10 pessoas, por exemplo, chega a travar e não consegue falar ou alguma coisa do tipo? Seria nesse contexto. Você tá no mudo, Ju? Ótimo, bingo. Mais perguntas, Kel, Silvia? Tem mais alguma coisa, Ivonete, para adicionar? Ok. Ok? Beleza. Então, bora lá, meninas. Hora de vocês responderem. Boa. Posso começar? Uma das estratégias, pronto, nos one-on-ones, o que eu faço normalmente, e que faço isso com alguma regularidade, eu tenho normalmente já uma bateria de tópicos, okay, preparada, e eles vão avaliar, não é, como é que se sentem, só têm que avaliar aqueles que eles quiserem, isso já me vai ajudar a conduzir a conversa com eles,
Por exemplo, posso perguntar como é que acham que está a comunicação na equipa, uma série de questões, e eles só respondem àquelas que eles querem, e com base nisso, ok, eu consigo conduzir e perceber, no fundo, quais são ali os problemas que temos, que no fundo, que pode estar a existir, em termos, nomeadamente, de comunicação. Porque muitas vezes o ser introvertido, primeiro nós temos que perceber porque é que ele é introvertido. Okay? Pode ser porque simplesmente é introvertido, e já tive uma vez um colega que me disse, não é que eu não tenho uma opinião sobre as coisas, mas na minha maneira de ser, eu só dou opinião quando me é pedida. Isso é da pessoa, ok? E nós temos que respeitar isso. Além dos one-on-ones, o que eu faço muitas vezes, e vai ao encontro que estava, acho que era a Ivoneta a dizer, muitas vezes em grandes grupos essas pessoas, não é? Ainda ficam mais, no fundo, no seu cantinho. O objetivo, muitas vezes a prática, o que se vai fazer é dividir mesmo, ok? E para as discussões, dividir a equipa em pequenos grupos, okay? E dessa forma dar oportunidade a essas pessoas e fazer divisão de uma forma, ok, não é aleatória. Muitas vezes podemos passar essa mensagem, mas não, tentar, por exemplo, eu tento que os colegas que estão nos Estados Unidos não fiquem todos no mesmo grupo, não é? Para que haja, porque já há o problema dos fusos horários, que eles acabam por só comunicar mais entre eles, ok? E a mesma coisa acontece aqui com o resto da equipa que está em Portugal, por isso há que promover essa discussão diferente entre eles. E depois, okay, em pequenos grupos, essas pessoas vão ter mais oportunidade. Ainda que depois não sejam o porta-voz, mas eles tiveram o seu momento, ok, para falar. Foi assim que me lembrei de repente das perguntas que foram fazendo. Boa. E aproveitando aqui, eu tive uma oportunidade, inclusive, na época que eu além de agilista, liderava times em uma das empresas que eu passei. Tinha uma pessoa em particular que era extremamente introvertida, e aí, respondendo a pergunta sobre os one-on-ones, eu acabava abordando com ela se era uma vontade dela trabalhar aquilo, como a Cristiana comentou, que a gente precisa respeitar a personalidade do outro, né? A gente não pode obrigar ninguém a sair daquela condição que ela é hoje, se ela não quiser. Inclusive, isso é até a questão da agilidade, né? A gente tenta propor mudanças e as pessoas precisam abraçar essas mudanças, né? Então, o que eu acabei fazendo com essa pessoa, ela estava predisposta a trabalhar essa questão da timidez, inclusive ela já havia tentado várias vezes e não conseguiu. E o que eu abordava com ela era, olha, a gente tentava alinhar o que ela conhecia, do que ela não conhecia, o que ela não conhecia, ela pareava com outras pessoas que conhecia para ela se preparar previamente, né, para essas agendas. Então, nessas sessões de one-on-one, eu ia fazendo essas orientações para ela se preparar, realmente para ela se sentir mais confiante, se sentir mais confortável de fazer alguma facilitação. Ela não precisava dar respostas nenhumas, ela só precisava apresentar alguma coisa para o time para começar uma conversa. Né? Então, isso deixou ela bastante confortável, deixando essa questão da segurança, né, de ser dentro do time. E aí, vocês perguntaram também sobre inibição para grupos maiores. Essa pessoa em específica, que eu estou trazendo de exemplo, a gente fez tantas sessões com ela, querendo, né, fazer essas facilitações para dentro do time, que quando chegou a oportunidade de fazer para um grupo maior, ela já tinha pego um pouco mais de habilidade naquilo. Ela já estava se sentindo mais confortável. E ela aceitou fazer para um grupo maior, porque a prática, né, traz a confiança também, né? Então, isso contribuiu para com que ela perdesse um pouco aquele medo e ela conseguisse chegar nesse patamar, mas depois de várias apresentações dentro do ambiente seguro que ela tinha dentro do time. E a questão sobre aqueles introvertidos que realmente não querem, eu tive casos assim também, e eu tentava, nas sessões de one-on-one, abordar o que a pessoa se sentiria mais confortável, de que forma ela se sentiria mais confortável de contribuir. Era de forma escrita? Era de forma assíncrona?
Por exemplo, acontece uma reunião daqui uns dias, ela dá a opinião dela antes ou dá a opinião dela depois, ou num board anônimo, onde ninguém sabe qual que é o post-it de cada um, por exemplo. Então, essas foram as abordagens que eu fui fazendo para one-on-ones, de introvertidos que não querem mudança e dos que querem mudança, no caso. Pronto, e agora eu. Aqui as minhas colegas já disseram a maior parte, mas eu acho que o que elas disseram, e mal começámos a falar em pessoas que são introvertidas e que têm dificuldades em comunicar, eu acho que é isto, é ganhar confiança, não é? É as pessoas sentirem-se confiança no grupo. E eu acho que os team buildings ajudam muito, eu acho que criar dinâmicas que a pessoa se sinta segura dentro do grupo é muito importante, porque claramente há pessoas que não são extrovertidas, são introvertidas, há pessoas que gostam de falar, outras que não gostam, e ainda bem, senão o mundo não girava. Agora que é importante nós termos o feedback delas, claro que sim, e eu acho que depois também o que a Jana disse é muito importante, que é, há formas, não é? É isso, os post-its, um feedback anónimo ou aleatório em que ninguém sabe de quem é que deu, quem é que perguntou, não é? Nós fazemos retrospectivas silenciosas em que cada um escreve e essas pessoas sentem-se à vontade para falar. Pronto, temos que criar mecanismos, mas também acho que temos que criar mecanismos para essas pessoas perceberem que nós podemos ser tudo, tal como nós que falamos muito temos que aprender a estar calados, eles também, como falam pouco, também devem aprender ou fazer forma de conseguirem comunicar. Eu acho que isso é uma coisa que todos temos que trabalhar. E acho que é um bocado isto, é através da confiança, eles sentirem-se seguros no ambiente que estão. Isto acho que é muito importante, não é? A segurança dentro da equipa. Só complementando um pouquinho da fala da Sara, que me lembrou uma coisa, eu lembro que vocês comentaram também de uma pergunta sobre como que eu faria como agilista, eu converso com o líder sobre isso ou não, compartilho com o líder ou não. Nas sessões do one-on-one, você pode até partilhar isso com a própria pessoa. Olha, você gostaria de fazer um trabalho em conjunto entre eu, com uma visão de agilidade, e o seu líder que já faz um acompanhamento mais próximo com você, e deixa a pessoa confortável, sabe, para responder. Se ela realmente quer mudança, ela vai pedir ajuda de peso em cima. Sim, partilho da mesma opinião, sim. E tentar fazer de uma forma colaborativa, não é? Essa passagem de mensagem também ao manager, team lead, o que seja, não é? Seja de que estamos ali, no fundo, é para colaborar e para ajudar aquela pessoa a crescer. E também todo este acompanhamento, ou seja, de nós colocarmos os outros, no fundo, a ser eles a facilitar, a ele. É importante que essa pessoa, que seja a pessoa, não forçarmos, ok? Dar-lhe as ferramentas, não é? E a pessoa é que vai dizer quando é que está preparada, não é? Não os forçar a isso, porque parte de nós, de facto, nós queremos também, acho que nós temos que ter uma voz, ou seja, dar-lhes a voz, eles é que têm que decidir se querem de facto. Posso complementar? Sim, sim. Assim, a própria pessoa, acho que quando se sente à vontade, ela já começa a se inserir no próprio grupo, né? Então, tu já começa a ver o resultado dessa pessoa, né? Quando ela tem essa segurança, enfim. E a prática, querendo ou não, é tudo, né? Só que muitas vezes a gente não tem esse tempo ou essa condição de poder fazer esses testes, né? Então, nem todas as empresas estão abertas, né? Como a Jana ali, a parear, não, é muito, não, entrega valor, sabe? Então, essa parte, às vezes, eu acho que peca um pouco, sabe? Porque como é que a gente vai aprender se não é fazendo, né? Então, é uma via de duas mãos aí. E outra coisa que eu me lembrei sempre, eu peço sempre nessas sessões, okay, independentemente se sou a facilitar ou outro colega, ou também a fazer de uma forma colaborativa, eu peço sempre no fim, ok, feedback, mesmo com tópicos, como é que foi o tópico, como é que foi a facilitação, a duração,
também, porque eu acho que isto também ajuda a pessoa, no fundo, a perceber, no fundo, qual é que é o feedback dos colegas, porque às vezes pode ser só mesmo simplesmente uma insegurança dele, e até receber, no fundo, um reforço positivo por parte da equipa, não é? Estiveste bem, e até dá algumas notas, olha, podes melhorar isto ou aquilo, e acho que isso também pode ajudar a pessoa a aumentar a sua confiança. E também a perceber, não é? Eu própria e a própria equipa também, eu acho que em geral, a perceber o que é que tem que também, não só quem está a facilitar, mas o grupo todo, o que é que tem que também fazer também uma retrospectiva da sua prestação no todo. E porque eu também acho que muitas vezes pessoas introvertidas são pessoas que gostam de falar de coisas que acham que são fundamentais e que são importantes, não é? Porque eles falam pouco, mas quando falam, toda a gente fala, não é? E eu conheço pessoas introvertidas e depois estivemos a falar de um tema que lhes interessa, falam muito. Por isso às vezes é isto, é mostrar que quando eles falam acrescentam valor, não é? Mas eu também concordo com a Raquel, isto é tudo muito bonito, mas é preciso tempo, não é? E depois não há tempo, e então elas falam um pouco, e então não percebem o valor que podem acrescentar, mas eu acho que isto é muito importante, a parte do valor, deles perceberem que quando colaboram e falam, acrescentam valor, não é? Legal, meninas. Desculpa, Já não sei Cris, quem é quer que fechar? mais. Sim, já não sei quem é que não comenta, falou da situação, porque eu sou novo, estou aqui há pouco tempo e por isso ainda não. Às vezes até são de onde vêm as melhores ideias, não é? Porque estamos um bocadinho fora da caixa e vemos as coisas, não é? De outra perspectiva, ainda não estamos viciados naquele jogo e se calhar temos outras experiências, não é? Que podem trazer, no fundo, outras soluções, outras perspectivas, não é? E temos que tentar fazer ver, no fundo, fomentar isso. Não, todas as ideias aqui são bem-vindas, não é? Legal. Muitas ideias, né? Partilhamos aqui muitos insights, muitas ideias. Muito bom. Da parte do Fishbowl, a gente terminaria por aqui. Mas existe uma proposta, inclusive lá no site de Estruturas Libertadoras, se vocês derem uma olhadinha, para a gente acoplar, combinar uma outra estrutura depois dessa, que é a One for Two for All. One for Two for All. Eu vou escrever aqui embaixo até para a gente. One for Two for All. Vou até compartilhar com vocês também, da mesma forma como eu fiz com a outra. Aqui o menu. Eita. É a estrutura libertadora mais utilizada de longe por aí. E a ideia, na combinação dela, é que a gente saia com um plano de ação. Tá? Então, a proposta a gente ouviu várias ideias aqui. Então, se você tivesse que simular um plano de ação de como você sai daqui, depois de ter pensado sobre essa questão, como que você agiria lá fora, depois dessas conversas que a gente teve, ouvindo experiência de outras pessoas que fazem sentido, outras que são novas, tenho certeza que pelo menos uma coisa mais que te tocou aqui um pouco diferente, a gente teve bastante ideia. Então, a ideia é o seguinte, que a gente pense 2 minutinhos aqui, eu comigo mesma, e faça anotações e bote aí num post-it, enfim. O que eu absorvo dessa conversa toda que a gente teve? Tudo bem? Depois disso, a gente vai para duplas. Então, one for two, então a gente vai para duplas e a gente vai discutir sobre, saindo daqui, o que eu faria sobre essa questão da não participação de todos numa facilitação. É esse nosso tema de hoje, só para a gente resgatar aqui, né? Estamos falando da dificuldade da participação de todos, que às vezes nem todas as pessoas participam quando a gente está facilitando. Então, vamos pensar 2 minutinhos aqui de forma individual, daí a gente vai para duplas, eu organizei aqui as salas para a gente ir para duplas, a gente vai discutir, então, assim, qual que é a ideia mais poderosa que a gente teve dessas discussões, de todas as ideias que brotaram. Depois vocês vão para 4, a gente está com pouca gente, né?
vai ser quase o 4 e o all, vai ser quase a mesma coisa. Então, de 4 e... Bom, a Ivonete vai sair, Ô, vou ter Ju, que ver uma organizada. Ju, Diga, Rá. só para dar uma ideia, será que se a gente não consegue fazer o mesmo esquema das câmeras, desligar e ficar aqui para a gente tentar gravar Para gravar todas as discussões? Não sei, o que tu acha? Como a Pode gente ser vai uma estar em pouca boa, porque senão a pessoa, gente não vai pegar. Boa. Pode ser, Kel, podemos. vamos testar aí. Vamos testar. Estamos testando aqui, gente, improvisando aqui. Tudo bem. Então, vamos aqui em duplas. Então, primeiro, 1 minutinho, 2 minutinhos aí a gente vai pensar o que foi que tocou vocês na conversa que a gente teve agora. Beleza? Vou dar 2 minutos, já vou avisar. Depois a gente separa em duplas. Depois a gente juntaria 2 duplas, mas a gente não tem gente para isso, só para trazer qual que é a ideia, né? E depois a gente vai para o grupo todo. Os quartetos vão para o grupo todo. É essa a ideia. E é uma ideia muito legal quando a gente fala, principalmente dos introvertidos, né, que a gente estava falando bastante, porque quando você está com uma pessoa, você se sente minimamente mais confortável para falar do que quando eu vou colocar minha ideia aqui num grupão, já direto, né? Quando eu vou para os quartetos, essa ideia já foi discutida, eu já elaborei um pouco com a minha dupla, eu tenho mais segurança para falar sobre ela, entende? E quando eu vou para todo mundo, se eu não estou confortável de falar, tá tudo bem, a minha ideia já está lá, entendem? Um pouco sobre meta-leitura, sobre como que funciona o One for Two for All. É uma... Da mesma forma do Fishbowl, quem já usou, quem já brincou de One for Two for All por aqui? Alguém já? Não? Beleza. Já, Cris? É a estrutura libertadora mais utilizada mundialmente. Foi feita uma pesquisa lá, num podcast que eu estava ouvindo, e é a estrutura libertadora mais utilizada, tá? Ela é muito difundida e nem conhecida como estrutura libertadora. Então, é isso. Tudo bem? Captaram, gente, a ideia? Mais ou menos? Vamos fazer as adaptações aqui pelo número de pessoas. Vou dar 2 minutinhos aqui, então. 1 minuto, vai. A gente teve bastante coisa aí. 1 minuto para a gente pensar sobre quais foram os pontos. Anota aí, post-it, tal, é legal para a gente colocar no papel. Quais foram os pontos que mais chamaram a atenção para vocês aqui sobre tudo que a gente escutou. Beleza? Bora lá. Beleza? Vou fechar as duplas aqui do jeito que eu tô olhando aqui para a tela, pode ser? Então, Cris e Kel, vocês podem começar? Então, a gente fecha a câmera e vocês começam seguindo aqui a ideia da Kel. Vou dar 3 minutinhos aqui para vocês, pode ser? Para vocês discutirem um pouquinho do que foi que mais se marcou. E se eu tivesse que sair com um plano de ação para diminuir essa dificuldade que eu tenho, qual seria a ação que eu tomaria aqui para me ajudar na facilitação com pessoas que não participam, beleza? Sim. Tá no mudo, Cris. Pode começar tu. Pode. Acho que, assim, a principal mensagem que eu tenho daqui, não é? Não te esquecermos que, no fundo, isto tudo, não é? Está tudo focado, centrado, não é? Estamos a falar de pessoas, ok? Vamos esquecer tudo aquilo, não é? Todas as teorias que nós aprendemos e focar-nos que isto é gestão de pessoas, e cada pessoa, ok, é uma pessoa singular, e que nós temos que respeitar isso e tentar perceber de que forma é que nós podemos ajudar essa pessoa,
e se ela quer ser ajudada. O que mais me marcou ali foi o que a Jana acabou falando, né, da questão de preparar, né, de ter essa possibilidade de parear e tal. Achei bem interessante essa ideia. A questão dos one-on-one são mais, tipo, digamos, mais normais, né, que é uma prática que a gente costuma fazer mais frequente, mas como plano de ação, acho que sim, eu entendo que eu vou montar essa estrutura de falar com essa pessoa novamente, entender se ela prefere de uma forma ainda mais visual, mais, enfim, assíncrona, porque essa parte eu ainda não fiz, porque também entrei faz pouco tempo nesse cliente. Então, a minha ideia com o plano de ação é fazer isso e tentar ver essa questão de parear, né? Ver se essa pessoa pareando e vendo, né, por espelhamento, facilite essa jornada dessa pessoa. Sim, concordo, sim. Das várias técnicas que falaste já, eu uso por várias razões uma das equipas, porque é bastante grande, são 9 developers, por isso já é prática eu dividir a equipa, porque senão é muito complicado gerir determinadas sessões, e é isso, promove, okay, que estas pessoas tenham alguma voz, e os tais muitas vezes faço inquéritos anónimos antes, ou nem que não sejam anónimos, okay, porque dá tempo para as pessoas pensarem o que é que querem dizer e todos têm a sua voz. Esses inquéritos que tu faz anônimos são direcionados para o tipo de sessão que tu vai ter ou é mais voltado para a retrospectiva? Sim, se eu quero, por exemplo, falar, às vezes faço nas retrospectivas, envio antes um inquérito e questiono, por exemplo, o que é que eu acho que a equipa tem que melhorar, coisas às vezes simples, o que é que me está o que é que eu sei, o que é que eu sinto que a equipa tem que melhorar, o que é que a equipa, não estou agora a recordar, mas sei que já fiz uma série de situações e que, além de lhes dar mais tempo para pensar, damos oportunidade a todos. E já aconteceram situações engraçadas, até, por exemplo, uma vez de um se queixar que nas dailies havia um dos colegas que o microfone se ouvia muito mal. E que se calhar nunca teria coragem de dizer, não é? Abertamente, pronto, e falou de que às vezes havia esse. E pronto, então chegaram ali a um compromisso, pronto, quando houver problemas que não se consegue ouvir bem, pronto, vão falar abertamente e dizer à pessoa sem qualquer tipo de julgamento. Sim. Fechamos, meninas? Fechamos. Beleza. Sara, Jana, bora vocês, então? Pensando aqui, né? O que foi que impactou vocês e qual que é o plano de ação que vocês teriam saindo daqui? Pode ser? E a gente fecha a câmera. Eu achei muito interessante a parte do empoderamento da pessoa, ou seja, nós empoderamos a pessoa para ela poder querer ser a facilitadora ou poder começar a falar. Pronto, aquilo que nós falamos, acho que isso é fundamental, acho que pode ser um bom começo. E também achei muito engraçado o que a Cristiana falou de fazer uma bateria de abordagens e elas poderem escolher o que é que vão falar. Achei que era muito interessante, acho que é assim uma coisa que podíamos aplicar. E tu, o que é que achaste? Gostei dessas opções também. E a parte do formulário também achei fantástica. Até no caso que a Cristiana comentou, às vezes ela faz alguns inquéritos, né, específicos, mais focados em alguma coisa específica. E por que não uma de qual canal de comunicação você conseguiria se sentir melhor? Você consegue opinar mais de forma mais confortável, colocar algumas opções para a pessoa escolher, né? Então, essa parte do inquérito eu achei fantástica. A parte dos one-on-ones com feedbacks e com planos ali, sempre é bem forte, porque você está tendo uma interação direta com a pessoa. Realmente, pessoas é um mundo diferente, cada uma delas é um mundo diferente. A partir do momento que você está no one-on-one, você consegue acessar pelo menos um pouquinho aquele mundo, né? E aí fazer planos assim, direto com a pessoa. E rodízios de facilitação.
Então, essas 3 estratégias que eu achei bem legais. Sim, também achei. E é isso. E pronto, Sim. não precisamos mais tempo. Se a gente tivesse em salas, ficariam as duas lá ainda conversando mais um pouquinho, entendeu? Mas aí, Então, se não é tivéssemos a ser gravadas, falávamos de outro tema. Estou aqui a abrir um dos inquéritos que eu criei na altura, um dos que eu criei para uma retrospectiva, e as questões eram: quais são as coisas, what are the things that I do or I don't do and I dislike? O que é que eu estou a fazer para mudar o meu comportamento? Okay. Há alguma coisa, is there anything we could do as a team to change it? What are the things that the team does or doesn't do and I dislike? Okay? Ou seja, primeiro eu próprio, porque nós também temos responsabilidade, muitas vezes só falamos sempre em nome da equipa, mas e o que é que nós estamos a fazer também para a equipa mudar esse comportamento? Okay? Este, recordo-me, Francis, foi um daqueles que eu fiz recentemente. Fizeste, depois utilizei na retrospectiva, exato, para a pessoa perceber do que é que eu estou orgulhoso que aconteceu este sprint, e eu fiz o que é que eu acho que eu tenho que melhorar, e depois também na ótica da equipa, nós como equipa. Porque acho que nós também temos que fazer a retrospectiva de nós próprios, não só da equipa. Jana, quer acrescentar aqui? Na verdade, é uma pergunta para a Cristiana. Como que é a adesão a respostas desses inquéritos? O pessoal é bem engajado ou você acaba fazendo alguma ação para engajá-los? Não, regra geral, tenho normalmente as pessoas aderem sempre, e é isso. O facto, eu acho que a minha experiência que isto tem resultado bastante é dar-lhes tempo para eles pensarem melhor nas respostas, na mensagem que querem passar. Ainda mais porque, como nem todos, não é? O inglês é a língua nativa, por isso dar-lhes tempo para eles prepararem as respostas deles, porque se for na pressão da reunião, da sessão, da retrospectiva, se calhar abreviam muito mais, ou isso é mais, além de eu me sentir inseguro, não é? Da minha opinião, ainda tem de não me sentir confortável com a língua. Pronto, eu acho que isso dá-lhes mais algum conforto, porque, ok, já está lá a mensagem, e depois até pode nem ser ele que desenvolve aquele tópico quando o tocamos, ok? Ele pode intervir, mas a mensagem já está lá, que era o que a Juju disse, não é? De começar o one, two, and for and for all, porque a mensagem já está lá, ok? Mesmo que eu já, não é, depois não tenha uma participação tão ativa, eu já passei a mensagem que queria dar. E acho que é uma forma pelo menos para mim, tem sido positiva. Perfeito, obrigada. Legal. Meninas, então qual que era a ideia? Depois das duplas, a gente se juntaria em quartetos. E dos quartetos para um grupo maior. Como a gente estava com a câmera fechada aqui, a gente acabou ouvindo, percebemos aqui que tem, né, uma coerência, acho que não faz nem sentido a gente replicar e ficar falando aqui as mesmas coisas, né? Fizemos uma adaptação. Mas a ideia, vocês pegaram a ideia? Então, tipo, aqui sozinho no meu cantinho, penso e anoto, porque acho que tem um pouco do que você acabou de falar, da pressão ali do momento. Então, toma tempo individual para cada um refletir sobre os seus pensamentos, sobre o que eu penso como indivíduo, que é importante, tá? Duplas, quartetos, e daí vem para o grande grupo para a gente fechar com uma recomendação, com um plano de ação ou algo do gênero. Tá bom? Queria ouvir de vocês agora um pouquinho, saindo da nossa pergunta, né? E vamos entrar de fato nas estruturas libertadoras. O que vocês viram, olhando agora, então, toma um minutinho para pensar, pensando nas duas dinâmicas que a gente fez, uma ali inteira, a outra pela metadinha, ali com a intenção mais feita, mas se vocês o que vocês enxergam dessas estruturas no dia a dia, no que podem ajudar numa facilitação? O que vocês pensam dessas estruturas que a gente trouxe aqui hoje? É para responder já?
Pode já responder. Ah. Pode responder. Eu ainda tenho, eu acho que funcionou lindamente aqui para este tema. Agora, tenho alguma dificuldade nos temas que tenho que discutir com as equipas, principalmente a primeira, por exemplo, a Fishing Ball, como é que eu coloco, não é, algumas pessoas, quando é para debater, por exemplo, problemas e isso, de colocar umas pessoas, não é, a falar sobre o tema e depois os outros fazer perguntas, se de facto, em que situações é que faz sentido usar esta técnica? Claro que só estamos a falar de duas, não é, de uma lista infindável de possíveis técnicas que podemos usar. Tenho alguma dificuldade e se conseguimos fazer isso, identificar qual é que é a técnica mais adequada consoante a situação. Mais meninas? Eu acho que a Cris fez uma pergunta, Ju. Sei. Eu já ia escutar só para ver se a gente Quer tinha fazer mais a pergunta? ideias. Tá. Não, tudo Tá. bem. Não, eu ia só falar também, então. Achei que ia perguntar, responder, mas enfim. Então, vamos todos aqui. Do meu ponto de vista, assim, eu quero entender mais todas, porque são 33 dinâmicas, né? Então eu quero entender um pouco mais, justamente para poder ajudar essas pessoas que são mais introvertidas, né? Porque que nem a gente falou, né? Nem todo mundo é como a gente espera que seja. A gente tem várias pessoas diferentes, de todos os tipos. Então a gente tem que tentar encontrar um denominador comum para que todo mundo se sinta à vontade, né? E sem aquela pressão, às vezes, que a gente quer fazer, mas às vezes a gente não olha, pô, que a pessoa não está se sentindo à vontade, está ali obrigada, né, para cumprir a tabela, enfim. E eu acho que faz a gente pensar um pouco mais no outro, né? Claro que, assim, nós como Agile Coaches geralmente pensamos no outro, né? Mas de uma outra perspectiva, digamos assim. Isso, querer contribuir. Então, vou voltar aqui para a Cris para responder, até porque eu coloquei um material aqui no chat, para vocês darem uma olhadinha. Cris, o que eu posso dizer para você sobre a minha experiência, tá? Dividindo com você aqui o que eu tenho vivido. Testando. Testando do jeito que a gente está testando aqui, e testou, improvisou, porque por causa do número de pessoas, enfim, como é que a gente faz? Testando, tá? Nesse PDF que eu mandei aqui para vocês, tem um pouco mais da explicação de em que situação eu usaria cada uma delas. Você chegou a abrir aí? Tá dando uma olhadinha? Sim, já tenho. Isso esse PDF é bem legal, né? Essa ideia de, tipo, tá, se eu tenho essa situação, qual que é a estrutura? Porque, são 33. Até eu testar todas, decorar todas, saber para que todas servem, né? Vai um caminho aí de experimentação. Então, esse documento, eu acho bem legal nessa ideia de juntar a fome aqui com o que eu tenho para comer, sabe? Então, eu tenho essa situação, qual estrutura eu posso utilizar? Eu acho que é um documento bem legal para começar a explorar, sabe? E testar mesmo, assim. Essa, por exemplo, do Fishbowl, é Fishbowl Customer Experience, né? Então, é de uma situação onde você teve gente que teve uma experiência já com algo, seja com um teste, numa review, por exemplo, até, sei lá, a gente poderia usar numa review, né? Foi feita uma entrega, foi feito teste. O que eu tenho dessas pessoas que utilizaram e qual que é a visão delas? E pessoas para perguntar, é uma possibilidade. Ou eu tenho pessoas que têm uma experiência muito grande, eu tenho um time novo, estou dando ideias aqui, tá? Eu tenho um time novo, tenho pessoas que têm muita experiência em algo aqui. Deixa elas falarem o que elas têm de experiência para poder contribuir com o resto. Então, assim, a gente precisa ir fazendo a leitura do que, na verdade, mais do que sobre como eu aplico essa estrutura, e mais sobre o que essa estrutura me dá, o que eu posso tirar dela para ajudar essas pessoas, né? Então, fazer a leitura de onde ela me ajuda, né? Do que simplesmente ser um monte de carta que eu tiro aqui do meu baralho e vou utilizando. Então, é isso que é legal que eu falo da gente testar e, enfim, testando, e aqui a ideia era que a gente testasse para a gente começar a se familiarizar, porque é nessa ideia de testar mesmo. Mas eu acho que esse documento é bem legal para dar uma direcionada.
Sim, estou a dar uma vista de olhos e sim, já vai um bocadinho, ou Show. seja, já nos ajuda a conduzir, ok, e perceber o que é que não deixamos de ter que testar e ver se funciona, porque muitas vezes o que funciona com uma equipa pode não funcionar com outro grupo, e Sim. acho que todas nós já temos essa experiência, mas já nos dá algumas indicações do que é que poderá fazer mais sentido para aquele contexto, qual é o que é o nosso objetivo, sim. Exato, exato. Uma coisa que eu gostei bastante de ter utilizado o fishbowl nesse caso é que, Ju, você fez toda uma introdução do que era o tema, trouxe uma pergunta relacionada ao tema, então, tipo, todo mundo já tinha pelo menos um mínimo de conhecimento possível para poder conversar, ter o mínimo de uma conversa. Então, eu gostei no caso de utilizar o fishbowl para esses momentos que a gente, tem algum problema aqui que a gente precisa aprofundá-lo, então a gente pelo menos pega as ideias mais, tenta elaborar alguma coisa, um material um pouco maior em cima disso antes da gente começar. Achei bem bacana isso. Legal. Tipo, Sara, não alguma sei se ideia? eu não sei se faria sentido para uma retrospectiva mais simples, sabe? Como que Não, a não gente sei, pode nunca usei em melhorar. retro, mas acho que review faz sentido, talvez, ou nisso, começo de time, acho que por aí mas retro eu nunca usei, mas se vocês usarem e fizer sentido, compartilha para a gente saber que dá, né? O refinamento talvez daria, porque você pega um problema, você começa a falar, olha, hoje a gente tem isso Pensei daqui, nisso também. então, a gente tem isso daqui já funcionando, a gente pode reaproveitar, então, bora a gente desenhar algumas soluções, e aí, manda bala no ritmo. Legal, boa. Diga, Sara. Eu também achei muito interessante. Eu acho que One to For All quer dizer, já nós usamos um bocadinho, não é? A verdade é que não usamos assim, mas já usamos todos um bocadinho, não é? Cada um pensa, depois não é isto inquérito antes é um bocado isto, não é? Nós temos que pensar, depois a seguir os dois, mas acho que é muito interessante nós testarmos aqui, porque eu já tinha, por acaso, ando um bocado interessada nestas situações e comecei a tentar ler o livro, que é duro. Ele é pesado, é denso, né? É muito duro. E é engraçado que isto é mesmo interessante, isto até era mesmo interessante, era fazer com todas se nós conseguíssemos, porque é muito interessante, porque nós aqui a testarmos e a termos ideias, olha, eu fiz isto ou fizermos isto, e com temas diferentes e com outro peso, porque uma coisa é nós fazermos aqui neste contexto, outra coisa é fazermos num contexto laboral, não é? E achei super interessante, é um tema que por acaso eu comecei agora a explorar, e achei super interessante mesmo. Ai, que bom, Sara. Acho legal se a gente tiver experiências, qualquer uma de nós aqui, ou outras pessoas que forem ver depois a gravação, que estão na comunidade, se vivenciar uma estrutura que funcionou legal, divide, né? Que acho que assim a gente vai construindo repertório. Acho que a gente precisa construir repertório, mas não precisa ser só da minha experiência, pode ser da do outro, do compartilhamento, né? Da partilha. Isso aí. Muito bom, Vamos meninas. tirar nossa fotinho? Pega o mascote aí, Bora! Cris. Pega o mascote, Cris. Tem um mascote, o nosso mascote. No momento que a mascote decide dar uma volta.